Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos do Jair seu filme. A verdade continua. Marcelo, do que o Brasil precisa? Precisa de um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num porto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Tenho esse material somente em DVDs e vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado. Muito bom dia, quem está falando é o Sr. Oscar Aníbal Chiapano e estamos juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. No momento, 7h27 do dia sexta-feira, 24 de julho de 2020, 24 de julho de 2020, sexta-feira. 7h27. Atenção, atenção, juízes em campo, atenção, 60 agências de inteligência, atenção, satélite. As operacionalidades internacionais das denúncias proteladas perante as justiças internacionais, queixas e também comprovantes de crime em curso praticados por atos, fatos e circunstâncias de crime praticados no Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal do Brasil atingiram as Cortes Superiores Internacionais, estabelecendo as suas averbações e também as suas denúncias feitas por órgãos internacionais que também comprovaram a falta de jurisprudências realizadas no Brasil com relação ao planeta. Então nós temos, senhoras e senhores, várias injúrias jurídicas provocadas por quebra de contratos, quebras de jurisprudências e também de leis estabelecidas ao longo da história com relação à tutela e curatela de autonomia da Lei Loma, que foi ofendida pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal ao querer modificar, através de PEC, a Constituição estabelecida na República Federativa do Brasil. E auferida estas modificações ao Senado e a Câmara de Deputados da República Federativa do Brasil, os quais os seus membros se encontram denunciados na Polícia Judiciária e também nos Palácios de Justiça da primeira instância, da segunda instância e do Supremo Tribunal Federal. Eles não foram julgados nem afastados pelos seus respectivos órgãos de julgamentos da lei de outorga ao Senado e à Câmara de Deputados, conhecido como não são tribunais, são, vamos dizer, são câmaras
de senadores e câmaras de deputados para cassar o mandato ou proferir afastamentos aos senadores e deputados federais que cometeram crime contra o Tesouro da República Federativa do Brasil. Eles chamam de, no Brasil, eles chamam no nome peculiar que é comitê, ou não é um comitê, aqui eles dizem como se fosse uma... Em realidade não existe o escopo jurídico feito na Câmara e também no Senado, que eles lá procedem a uma cassação do mandato do senador e também código de ética ou código de cassar os senadores ou cassar os deputados. Não há na Câmara e também no Senado a comissão de ética. Eles colocaram comissão de ética, mas não há nenhum regime legal, não há nenhuma lei legal, não há nenhum escopo jurídico estabelecido para essa comissão de ética, que faz a averbação pelo voto no Senado para cassar senadores que estão respondendo a crime na primeira instância, na segunda instância, perante a polícia judiciária, perante os juízes de primeira instância, perante os juízes de segunda instância e perante o Supremo Tribunal Federal. Não existe o comitê de ética, não existe a lei Loman, o código permanente estabelecido dentro do Senado Federal e também na Câmara de Deputados. Então, não há jurisprudência jurídica para modificar PECs. Você não pode modificar a Constituição da República Federativa do Brasil através de voto de modificação trazido pelo Supremo Tribunal Federal ou trazido pelo Senado ou trazido pela Câmara de Deputados, a modificar a lei constitucional se não existe a comissão de ética, que eles chamam de comissão de ética, ou poderiam chamar de Câmara de Senadores ou Câmara de Deputados, a fazer a cassação ou a cassar o diploma dos integrantes do Senado Federal ou da Câmara de Deputados. Não existe esse instrumento jurídico no Brasil. Não existe. Então, no Brasil não está se julgando na primeira, na segunda e nas instâncias superiores. Tudo é feito pelo Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. Então, todos os tribunais, primeira, segunda instância, de todas as autarquias, estão submissos ao Supremo Tribunal Federal, cujo Pleno da Corte está denunciado às câmaras e tribunais superiores do planeta. Então, os 11 membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal não podem estar empossados nos cargos de representantes da Constituição do Brasil, já que eles perderam a outorga de determinar o que é constitucional ou inconstitucional se eles não têm leis que monitoram os membros do Supremo Tribunal Federal e não têm leis que monitoram o Senado Federal da República Federativa do Brasil, dos seus membros, como também os membros da Câmara de Deputados, do Pleno da Câmara. Eles não têm o Comitê de Ética ou a Corte de Ética
ou os integrantes que foram nomeados pelo Senado, que foram nomeados pela Câmara de Deputados. Então, o membro, através de uma atitude monocrática que tem peso pelo pleno como um todo e leva todos a eles também a crime, ou seja, os crimes, eles são contínuos, eles são contumaz. Então, um membro conhecido como cabeça de ovo, ou nominalmente batizado Alexandre de Moraes, denunciado como narcotraficante internacional terrorista, com captura da DEA por ser membro do Cartel dos Soles e por ser membro do Foro de São Paulo, arregimentado por ex-presidente que, no seu cargo no Executivo, como presidente da República à época, deu cargo vitalício a este elemento traficante, advogado, não togado, não é juiz de carreira, é um mero advogado, a ter a sua plenitude no Supremo Tribunal Federal, membro da Corte. Com o peso de assinatura monocrática, ele denuncia o atual presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente do Executivo do Brasil, da República Federativa do Brasil, e também os seus filhos, que eles também representam as casas do Senado Federal da República Federativa do Brasil, como também da Câmara de Deputados da República Federativa do Brasil, e também o representante dos vereadores do Estado do Rio de Janeiro, da República Federativa do Brasil. Então, está evidenciado que é um persecutórios crimes, ou seja, está colocado os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e também os membros que ocupam a submissão da primeira instância, a submissão da segunda instância, a submissão do Tribunal Regional Eleitoral, a submissão do Tribunal Superior Eleitoral e os membros que compõem essas cortes, a eles estarem impedidos de aceitar, ou também a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a aceitar qualquer denúncia de membros que estão na lista de procurados, lista de procurados, lista de prisão preventiva de senadores, lista de prisão preventiva de deputados federais, lista de prisão preventiva que foram elaboradas pela Polícia Judiciária e que não tem como proceder à captura desses elementos, porque os membros da Corte do Supremo Tribunal Federal fizeram o crime internacional de obstrução de justiça perante as Cortes Superiores do planeta, Supremo Tribunal Mundial de Haia, Câmara Internacional Penal, Câmara Internacional Arbitral, Corte Internacional de Nova York. Eles não respeitam absolutamente nenhuma autarquia, o qual eles são fundadores, eles são os que criaram estes tribunais, que hoje têm plenitude no planeta e todos estamos aparelhados a estas leis, e eles estão tendo a captura decretada por 60 nações que fazem parte do tiar militar. Então, a sorte que está correndo para o presidente e os membros da Corte da Venezuela, do Supremo Tribunal Federal, é a mesma sorte que está correndo ao Pleno e aos membros da Corte do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Então já está a captura
colocada pela Interpol, pela DEA e proceder à captura destes membros, como também ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, como também ao presidente da Câmara dos Deputados Federais, Rodrigo Maia, por eles não terem um comitê, uma Câmara, um tribunal, um apêndice elaborado desde a criação da legislatura do Senado Federal, através do Executivo deste que foi votado e que faz parte do Supremo, do Pleno das leis vigorantes na Constituição brasileira, eles não criaram senadores a ocupar o cargo do Comitê de Ética, não criaram deputados federais a integrarem o Comitê de Ética. Então, lá existem centenas, por não dizer membros do Pleno da Câmara de Deputados, como também membros do Senado, que estão respondendo a crimes que variam desde roubo, desde sequestro, desde assassinato, desde peculato, que não são julgados pelo Comitê de Ética da Casa e não são levados a responder a primeira instância de justiça, a segunda instância de justiça, e que todas as instâncias de justiça do Brasil estão submetidos a atitudes monocráticas praticadas por 11 membros do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Então eu, Oscar Aníbal Chiappano, juiz corregedor, árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana, determinamos a Interpol, a DEA, ao OTAN, ao Pentágono, ao TIAR, a que formalize a prisão imediata destes elementos, como também o Exército da República Federativa do Brasil e também ao Executivo a proceder de imediato à captura, porque estes elementos estão roubando, pelos relatórios que agora estão sendo dados ao conhecimento de 60 agências e também aos juízes em campo e também ao satélite, de 177 bilhões escondidos em fundos que somente o Senado Federal e o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, conhecem a chave e os fundos respectivos que esse dinheiro está escondido. Obrigaram ao Executivo a procurar fundos, a procurar dinheiro para fazer frente à pandemia, para fazer frente a um agente externo, genocida, provocado por um país hostil, um país de um ditador conhecido como Xi Jinping. Ele tem submissa uma nação inteira, conhecida como a China, e que está vinculado com senadores, deputados federais e também com o presidente da Câmara do Senado, Davi Alcolumbre, e também mancomunado e também faz parte da sua área de espionagem, o Rodrigo Maia, como também os membros da Corte, do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, por eles praticarem o crime continuado de persecutórios. Agora, a denúncia protelada perante a Procuradoria-Geral da República determinou a entidade de informações de dados do Facebook, como também de todas as empresas que fazem parte de propriedade do senhor Mark Zuckerberg, a informar dados que são criptografados e que eles não podem ser otorgados a nenhuma instituição por ser
a lei internacional de livre expressão, como também você não pode divulgar dados guardados em telefone, porque você estaria agindo criminalmente por uma determinação de um membro traficante internacional de drogas, terrorista, conhecido como Cabeça de Ovo, de nome de batismo Alexandre de Moraes, narcotraficante, advogado do cartel ou dos milicianos do Partido da Capital, que opera em 27 estados e 5.070 municípios no Brasil. Então, nós estamos já identificando estes elementos e, para nossa surpresa, estes homens, eles não temem a ninguém, eles não estão nem aí, e eles acreditam que, por eles estarem empossados no cargo de ministro, a palavra ministro significa o menor dos cargos, que eles têm uma legitimidade vitalícia que os obriga a permanecer no cargo. Desconheço essa posição. O Brasil está baixo a lei marcial. O Brasil, como planeta, está em guerra contra o narcotráfico. Todas as fronteiras dos países estão fechadas e estamos procedendo à captura e à prisão de todos os que compõem esta facção que detém facção Omertá, facção Orcrim, facção Máfia, facção Yakuza, facção Java, facção de todas as máfias que traficam narcotráfico mundial no planeta. E nós estamos levando todo mundo preso. Então a mesma sorte corresponde para esses elementos. Pedimos a imediata intercessão das Forças Armadas, através do Supremo Tribunal Militar, que ocupem de imediato a Corte Constitucional para que não haja mais flagelos do que estão acontecendo, porque, por enquanto, está raptado ou está considerado sequestro de 177 bilhões que são de propriedade do povo da República Federativa do Brasil. E eu, Oscar Aníbal Tchapano, juiz corregedor árbitro internacional em 194 países, determino o confisco desse dinheiro a que volte de imediato ao Tesouro da República Federativa do Brasil. De imediato, porque se trata de dinheiro do povo brasileiro. E eu, na minha área arbitral, assim determino. Procedam de imediato a captura e a caçar todo o erário público que se encontra nas dependências da Câmara dos Deputados, do Senado da República Federativa do Brasil, para que seja retirado e entregue ao Tesouro Federal. De imediato, porque é roubo qualificado. Esta trama de roubar o Tesouro Federal do Brasil não pode continuar mais. E determinamos ao Exército, através do artigo 142, que proceda à harmonia de perguntar no Senado Federal a todos os senadores em que pé se encontra as denúncias feitas contra eles. Todo aquele que esteja respondendo a crime de primeira, segunda instância ou no Supremo Tribunal Federal estará impedido, cassado, por falta de haver um Conselho de Ética no Senado Federal, como também o Conselho de Ética na Câmara de Deputados. Temos que cassar todos eles de imediato. Não há forma de retroceder, porque estamos vendo que há um persecutórios crime que envolveu uma empresa internacional, multinacional, conhecida como Facebook. E ela entendeu que não pode entregar
dados criptografados a ninguém, unicamente autorizado pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América. Porque todo cidadão tem livre expressão de se expressar perante o seu livre-arbítrio. Estamos entendidos? Proceder de imediato. Polícia Federal, ninguém pode impedir a sua entrada ou saída de qualquer lugar. O senhor está com o mandato judicial e o mandato otorgado para o senhor tem que ser cumprido. E o juiz não pode revogar esse mandato porque ele está especificado dentro de uma procedência de captura. E ninguém pode retroagir a esse mandato. E todo aquele que cometeu crime em proceder um mandato contra a Lei de Segurança Nacional também será cassado. É o caso do Celso de Mello, que determinou a prisão do presidente da República, ultrapassando o Senado Federal, ultrapassando a Câmara de Deputados. Esse homem tem que ser preso. Celso de Mello, membro do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, como também Dias Toffoli e todos os 11 que estão aí, que cometeram crime de captura de capital, de ter em seus porões erário público do Brasil que não procede dinheiro da saúde, dinheiro da segurança pública, dinheiro de pagamento de funcionários públicos que foram transferidos para que seja feito o pleno de eleições a eleger e a permanecer no cargo de membros que estão respondendo a crimes. Vários crimes que vão desde peculato a assassinato. E tudo isto já investigado pelos juízes em campo, 60 agências de inteligência e o satélite. Então, Exército Brasileiro, conjuntamente com a Polícia Federal Judiciária, proceder de imediato, já, e todos eles presos. O Executivo perante o seu general em curso, porque estamos na Lei Marcial Internacional do Exército Internacional, deve assim proceder. Não há forma, não há entendimento. Isso é uma loucura o que esses indivíduos que não têm jurisprudência, não têm estudo suficiente para ocupar a membresia do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal do Brasil, porque são escroquers, são advogados, só tem 2 juízes, dos 11 só tem 2 juízes, o resto ninguém é nada. Então determinamos imediatamente caçar esses elementos. Eu, Oscar Aníbal Tchiapano, juiz corregedor árbitro internacional em 194 países, com a tutela e a chancela do Supremo Tribunal Mundial, da Câmara Internacional Arbitral, da Câmara Penal Internacional, mando caçar imediatamente todos esses elementos por crimes de genocídio, por crimes de invasão ao território da República Federativa do Brasil, por país hostil, alienígena, conhecida como China, e caçar todas as atividades financeiras de contas que se encontram no Brasil e no exterior, que fazem parte do Tesouro Federal da República Federativa do Brasil, que voltem para o Brasil de imediato ao Tesouro Federal e que estejam à disposição do Executivo e do seu condutor financeiro, os ministros da Fazenda, da Economia, de imediato. Não precisamos mais conversar. Estão todos caçados. Assim eu, Oscar Aníbal Tchiapano, determino. Por favor, viralize isto para que seja transmitido pelo Sistema Globo de Televisão, pela CNN
por todos os meios de difusão no planeta. Obrigado. Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos para o Jair seu filme. A verdade continua. Marcelo, eu tenho usado muito nas minhas andanças pelo Brasil do que o Brasil precisa. Precisa de um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num porto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado.